Nós estamos no capítulo 15, acabamos de começar o capítulo 15 do livro do Mento Magnetismo, que fala sobre a sintonia mediúnica. E a gente, na verdade, a gente está no início da resposta ao primeiro questionamento do Vitor, né? Que era se estaria a felicidade humana condicionada ao progresso da ciência, à satisfação prazerosa dos instintos, ao bem-estar material da criatura, né? Se realmente as coisas que causam algum tipo de alegria relacionadas à nossa vida encarnada seriam, de fato, tão importantes em nossa jornada, né? Não apenas na Terra, mas, como a gente sabe, após essa passagem encarnada, né? O que isso refletiria realmente na gente no retorno ao mundo espiritual. E Lancelin, Lancelin, ele continua nos da seguinte forma: agreguemos agora esse modo de pensar novos níveis de entendimento. Admitamos a possibilidade de que nossos desejos suscitem dúvidas e equívocos, quando satisfeitos ou não. Isso se deve à ligação do presente com o pretérito, por intermédio de ações sutis responsáveis pelas conexões entre campos mentais já estruturados. Aqui no orbe, mantemo-nos em constante aprendizagem, desenvolvendo a capacidade de discernir o que realmente necessitamos. Em geral, não conquistamos com desembaraço as necessidades prementes da nossa alma, estacionando na superficialidade das ambições pueris, em razão da imaturidade espiritual, ainda cultivada. Como poderemos suplantar a superficialidade das ilusões mundanas e aspirar ao progresso moral sem que nos desliguemos das conjunturas atávicas da própria mente? Essa pergunta em si é de uma resposta para a gente, né, bem difícil, né? Como a gente vai se ligar das coisas que estão ali presas na nossa mente, né? Que fazem parte da nossa própria trajetória, né? Que são memórias que a gente foi criando e guardando, né? E que de vez em quando a gente acessa, né? Tal aglomeração se constitui verdadeiro sistema de autopreservação. Aqui só uma dúvida. Essa aglomeração aqui é um aglomerado, Ismael? Eu ainda deixa eu ver até o final para ver se é. Ele tem esse 3 aí, né? O que é esse 3? Vamos ver aqui, peraí. É sim. Pela nota ainda vai ser definido o aglomerado. Mas se você já quiser definir, ou se quiser... Eu me perdi. Tá aqui. Usamos esse termo para qualificar um conjunto constituído por departamentos mentais a gravitar em torno dos nossos desejos. Eu vou então só fazer já uma breve consideração sobre esse tema, mas que ele ainda vai ser trabalhado. O mentomagnetismo, ele começa a trazer uma luz sobre um corpo energético que não é tão trabalhado no espiritismo, que é o corpo mental. Então, né, basicamente, nós temos o corpo físico e o perispírito, ele é um corpo multidimensional. E para ser assim mais simples, a gente pode considerar 3 corpos, que é o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental. Dá para se aprofundar muito mais nessas definições. O corpo astral é esse corpo que a gente se desdobra, né? E entre o corpo astral e o corpo físico tem um corpo energético chamado duplo etérico. E o corpo astral é o corpo que a gente mais trabalha, que tem mais textos, que é o corpo em que a gente está nessa lide, quando a gente se desdobra, quando a gente
interage do ponto de vista espiritual, é nesse plano físico, é o corpo mais denso, é o corpo energético mais denso, é o corpo astral. O corpo mental não foi muito trabalhado. E no livro Evolução em Dois Mundos, ele trabalha com o corpo astral, que ele chama de psicossoma, e ele tem um ponto que ele coloca assim: acima do psicossoma tem um corpo mental, mas vamos deixar para uma outra obra o aprofundamento desse corpo. E o metamagnetismo começa a trazer informações sobre a estrutura desse corpo mental. Então, um dos pontos é o seguinte, que ele também tem órgãos, tem anatomia, tem uma fisiologia, e ele vai indicando determinadas estruturas. Então, a gente já falou do campo consciência alerta, e tem um, que é o aglomerado, né? Então, isso tudo foi só para falar rapidamente do aglomerado. O aglomerado, ele é eles dizem, a gente vai se aprofundar nisso, não é bem como se fosse um órgão, ele é um padrão que ele chama de aglomerado, que é o padrão aonde é a estrutura que seria a estrutura de maior predisposição do ser humano do ponto de vista mental, né? Então, se a pessoa ela fica realizando determinada ação ou pensamento, aquilo vai gerando como se fosse uma organização sináptica desse campo mental. E isso vai gerando um padrão. É um padrão que eles chamam de aglomerado, que é o quê? É aquele padrão que é a maior tendência do ser humano ela realizar. Então a gente vai ver que o aglomerado, essa estrutura ela é responsável pelo pensamento, porque acaba que a gente vai pensando, naturalmente a gente vai pensar naquilo que o aglomerado está estruturado, e reestruturar o aglomerado é necessário um esforço, é necessário uma reforma íntima, todo um trabalho onde a gente começa a ter maior tendência a pensar de maneira mais elevada, em pensamentos que sejam mais harmônicos. Então, o aglomerado é essa estrutura. Aqui ele está começando a apresentar o aglomerado, mas ainda vai ser mais explicado no volume 2. Não sei se foi muito clara a minha explicação, mas pelo menos para a gente começar, acho que já é uma ideia boa. E já dá para ter uma ideia, né? Por que quando a gente fala em aglomerado, a gente tenta buscar as aglomerações positivas, né? Os projetos, as combinações que foram feitas para que o espírito pudesse alcançar os seus objetivos, né? Porque ali tudo, como dizer, é aglomerado, né? Todas as tendências vão se juntando, e quando a gente, de alguma forma, tenta acessar isso, a gente dá, digamos assim, preferência a que as aglomerações positivas se tornem mais presentes, né? Que aí vai tentando modificar o pensamento, né? E o padrão, né, de pensamento de cada espírito, né? Incrível. E ainda sobre o aglomerado, um outro ponto que ele é responsável não somente pelo pensamento, mas também pelos nossos propósitos e ideais, porque como é um padrão que ele naturalmente acaba que a gente tende, por ser, é igual um processo de sinapse, né? A gente diz que o cérebro físico, ele é só uma concretização física do corpo mental. O corpo mental, ele é totalmente conectado. Então, determinadas atitudes, hábitos, padrões, pensamentos, eles vão formando uma rede, um padrão que se torna mais fácil a gente voltar para aquele padrão. Então, isso também está relacionado com os nossos ideais. De acordo com esse aglomerado, a visão de mundo da pessoa, como é que ela vê a vida, as situações da vida. A gente pode colocar, indo até para a tua área mesmo, né? Seria uma formação de sistemas integrados? Com certeza, é uma estrutura, né, de sistemas integrados. E uma outra forma, né, trazendo então para a minha área que seria interessante, é o seguinte: vou só colocar aqui a ideia, não sei se vai ser tão claro, mas é o seguinte: o átomo, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem
um próton e um elétron. O elétron, a gente aprende na escola que o elétron, ele gira em torno do núcleo, né? Mas na quântica, mudou muito essa visão do átomo, ela não existe mais. O átomo, na verdade, a gente não sabe onde está o elétron. Ele tem o que se chama de um orbital. Esse orbital é o padrão aonde é mais provável de encontrar o elétron. Esse que é uma ideia. Então, existem muitas camadas, o átomo de hidrogênio e todos os átomos, muitas camadas que o elétron pode estar em camadas diferentes. Em cada camada, ela tem um orbital, que é um padrão aonde é mais fácil encontrar o elétron. É a ideia do orbital no átomo, é a mesma coisa do aglomerado. O aglomerado é uma espécie de um orbital aonde é mais fácil a consciência, o pensamento, ela ser encontrada ali, sabe? Por analogia, a nossa própria mente, o campo mental, deve funcionar assim também, né? A coisa não é específica, está nesse ponto com coordenadas específicas. Ele habita uma área... Exatamente. Legal, gostei. E só mais também já adiantando, para a gente ir predispondo as nossas reflexões, no livro 2 ele vai apresentar metodologias. Uma das metodologias é ativar o campo consciência alerta, que é esse campo onde está armazenado informações tão puras e sagradas que a pessoa já vivenciou e que dali está conectado com muitos espíritos e locais e mananciais de alta frequência espiritual. Então, uma das metodologias é ativar o campo consciência alerta e depois realizar por um processo de ideoplastia uma conexão do campo consciência alerta com o aglomerado, para que o aglomerado ele comece a se irmanar dessas frequências mais altas. Então, é como se a gente fosse reconfigurando o aglomerado ligado com o campo consciência alerta, com esses mananciais de energia, sabe? Então, aos poucos, a pessoa ela começa a ter ali uma renovação de pensamentos, de ideais, de visão de mundo, de tendências, de vontade a realizar ações que fiquem em frequências mais espirituais. Reforma íntima. Exatamente. Basicamente. Ela precisa atingir... porque a gente tem esse aglomerado, vamos dizer, mudando, que está aqui na gente, né, e faz parte, mas a gente tem também o bom aglomerado, vamos dizer assim. Né, bom, porque se tem mudando seria uma nuvem espessa, mas é uma nuvem. A gente tem que vazar ela para chegar, né, no bom aglomerado, vamos dizer assim. Vamos ver o que é que vai responder aqui, né? Mas é através da reforma íntima mesmo. Para elevar os nossos pensamentos, né? E pedir ajuda ao mundo maior, porque sozinho... Porque isso fica tudo meio que permeado, né, um com o outro, né? Acho que a gente acho que a reforma íntima, acho que até vai ajudar a gente a lidar com essas, como você disse, mais mundanas, né, mais desequilibradas, mas assim, elas não desaparecem, elas continuam fazendo parte, só que de repente a gente compreende cada vez melhor e mais fácil, né, essas áreas mais com vibrações diferentes, né? Gente, lá vou eu. Quem é que procura isso? Quem é que procura isso? Assim, o aglomerado somos nós. Somos nossos, né? A consciência alerta somos nós. E quem é que procura? Não sei se eu estou querendo... Você mesmo. Sim, mas é interessante. Eu acho que todo mundo está procurando, Diva. Cada um procurando o seu, né? Estamos procurando. Aquilo é o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo procurando. Não, você procura uma religião, qualquer que seja ela, não é que você faz o bem. Qualquer atitude sua em prol do próximo, você está procurando isso. Você estava perguntando, eu acho, não sei, era a respeito de quem chegou a essas conclusões, é isso? De quem viu, quem... Sumiu o som, Sani, só para eu não ouvir. Repete novamente isso. Eu mudei Então, o que você estava perguntando era a respeito de quem chegou a essas conclusões, de quem achou isso tudo?
foi todo um estudo que foi feito com o mundo maior, através de espíritos, através de médiuns que são extremamente conscientes. Entre eles estava o pai do Ismael também, que estudou a vida inteira a respeito de todo esse magnetismo. Eu acho que era isso que você estava perguntando, ou se era individual, quem procura individualmente, porque eu acho que às vezes as nossas buscas, não necessariamente você precisa saber que existe um campo consciência alerta, que existe um aglomerado, isso aí são muitos estudos, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não são nem espíritas, não tem nenhuma religião, às vezes, até, mas elas estão em busca de si mesmo, em buscas íntimas, né? E terminam fazendo conexões através de suas preces, ou o que acredita ou o que não acredita, através de pensamento, vão fazendo buscas diárias. Não, assim, em relação aos estudos e tudo, eu entendo, a sensação, assim, é de como que somos compartimentados, vamos dizer assim, tal, mas que existe um ser que é compartimentado. Não sei se eu estou te falando, entendendo, se fazendo entender. E esse ser, eu não sei, eu achei meio confuso, talvez, tudo isso, assim, ainda estou tentando entender. É porque alguém, eu acho muito bacana, e eu estou entendendo, e eu confio e concordo, mas talvez tenha sido isso, né? Somos um todo, porque somos um todo, né? E esse todo está em busca de cada pedacinho, né? Ou está querendo compreender cada pedacinho que é esse todo. Diva, deixa eu colocar minha reflexão sobre isso. Eu acho que, na minha visão, né, somos aqui, o espírito. E esse espírito, ele está ligado com uma estrutura energético-material que é multidimensional. Vamos pensar o nosso corpo físico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu preciso fazer exercícios. Estava ontem refletindo, eu tenho que fazer exercício, por quê? Quero aumentar minha capacidade pulmonar, né, para assimilar uma maior capacidade de oxigênio, oxigenar o corpo, isso vai melhorar minha circulação, o meu coração. Então, não é que o coração sou eu, o pulmão sou eu, ali tudo faz parte desse organismo, aonde eu estou reconfigurando ele de maneira que eu considere mais harmônica para o que eu quero fazer, né, para ter uma vida mais saudável. Então, a gente vai reconfigurando esse corpo. Só que esse corpo, ele também é multidimensional, então a gente tem um aglomerado, que é como se fosse o pulmão, o coração, o cérebro, tem ali o campo consciência alerta. Isso tudo é uma expressão do espírito, está ligado com todo esse corpo, e nós estamos reconfigurando ele para melhor nos expressarmos nesse mundo, não só nesse mundo físico, né, mas esse mundo espiritual e dimensional, enfim. Então eu vejo muito assim, sabe? Não é que nós somos compartimentados, nós estamos ligados a uma estrutura orgânica que tem os seus vários órgãos que estão interligados, mas está sobre o nosso papel afinar essa estrutura. Seria mais ou menos isso que eu fiz. Gostei, eu entendi assim eu consegui compreender melhor, realmente, aí clareou para mim, então. Talvez essa compartimentação seja apenas didática, uma forma da espiritualidade permitir que a gente visse a coisa de forma separada e entendesse as funções em separado. Mas a analogia do Ismael do corpo humano é perfeita, porque não precisa nem ser das vontades. O próprio órgão, ele tem as suas células individuais e elas funcionam individualmente, embora sejam um órgão único. Elas têm as suas diretrizes, tanto que quando elas se desequilibram, surgem doenças por mau funcionamento de uma célula. Então, elas são, ao mesmo tempo, seres individuais e fazem parte do todo. São totalmente integradas para um órgão qualquer que você pense.
Ele é formado de milhões de células e cada uma, de certa forma, funciona isoladamente e, ao mesmo tempo, ela funciona como um todo, como se fosse uma coisa só. E se uma delas se desequilibra ou deixa de cumprir a sua função exata, ela pode se distrair na sua complexidade e evoluir para doenças que a gente conhece muito bem, né, que parte a partir da desestruturação da própria célula, transformando-se em outras células que não são mais aquelas células originais, que são os tumores, câncer, etc. Isso é o quê? É uma parte do todo que se perdeu, se desequilibrou, se desorganizou e saiu daquela estrutura do aglomerado. Ele se perdeu do aglomerado do órgão e acabou partindo para outro campo, mas é muito assim, tudo faz parte de tudo e, ao mesmo tempo, tem a sua própria individualidade. Se torna uma coisa bem complexa, mas acho que, com essa analogia do corpo, dá para entender, assim, ou começar a entender melhor. Sim, verdade. E na leitura aqui, ele fala um caminho, né? Através da busca do aprendizado que a gente vai avançando. Ele coloca um pouquinho lá atrás, o Lancelin, né? Coloca: aqui no orbe, mantemos em constante aprendizagem, desenvolvendo a capacidade de discernir o que realmente necessitamos. Né? Então, por exemplo, para ter uma saúde melhor, você tem que fazer atividade física, melhorar a sua oxigenação, né? Que o Ismael explicou agora. E para a gente fazer essa elevação espiritual, a gente também precisa de estudar, o que a gente está fazendo aqui agora. Em constante aprendizado. E que bênção essa aula que nós estamos tendo aqui, né? Que bênção. Obrigado, queridos. E obrigado o Silvio, que parou nessa palavra aglomeração, você vai passar batido. Bom demais, obrigado, gente. E tem a Sani. Sani, você ia falar alguma coisa? Não, estava só chamando a atenção. Não, é que ela me chamando a atenção que o meu microfone estava fechado. Então, a tal aglomeração, né, que foi tão rica para a gente aqui agora, se constitui verdadeiro sistema de autopreservação. Por isso, torna-se difícil modificar as suas exteriorizações sem que alteremos o fulcro da atração e de contração. Para desfazer esse aglomerado energético, precisamos mudar as rotas mundanas traçadas como importantes. São caminhos alicerçados em ambições temporais, responsáveis pela satisfação do existir. Eis aí o motivo da demorada transformação interior de cada um. É difícil erradicar de nossa mente aquilo que tanto desejamos, uma vez que a intensidade do querer é quase que desmedida a se debater com a real necessidade do ser. Profunda beça isso, né? Então, vou até repetir essa frase aqui que me tocou profundamente. É difícil erradicar de nossa mente aquilo que desejamos, que tanto desejamos, uma vez que a intensidade do querer é quase que desmedida a se debater com a real necessidade do ser. Mas antes aí ele fala: eis aí o motivo da demorada transformação interior de cada um. Sim. A gente quer demais, né? Não, eu estou falando, não é fácil viver nesse... Essa leitura aqui é muito rica, tem que ler, reler 1000 vezes, né? E pedir inspiração, porque como você está aqui, nesse mundo mundano, né, nessas aglomerações e tudo, mental, né, espiritual, como você vai fazendo essa metanoia, essa transformação profunda, essa mudança consciência de pensamento, essa mudança consciência é mudança profunda mesmo,
Né? Quando o cara te dá um tapa, você virar o rosto e dá a outra face. Como é que você faz isso? Você tem que estar com o espírito elevado. Eu, por exemplo, eu estava falando ontem, Diva, que eu fiquei 2 dias sem poder estar aqui com vocês. Como faz falta? Porque isso aqui eleva o nosso pensamento, eleva o nosso sentimento e eleva as nossas ações. O pensar, o sentir e agir começa aqui, pela manhã, estando com vocês. Nesse momento de aprendizagem, de oração, né? Nossa, é mágico. É demorada a transformação, mas com a ajuda de vocês a gente vai vencendo devagarzinho. Mas eu acho aqui que ele vai mais, muito do querer mesmo, dos nossos apegos, da matéria da terra mesmo, que vai além do moral, vai muito do querer mesmo, da coisa de pegar, de sentir, de conquistar, que a gente tem por estar na terra, né? Acho que isso é um fator mais forte do que a própria moral que a gente possa aprender ou desenvolver. É aquela coisa do possuir, de ter, de estar na terra, então o que é da terra pode ser meu, deve ser meu, porque eu estou aqui. Então a gente quer as coisas e a gente esquece de ser. Acho que o ser seria essa parte mais moral que você estava falando. O querer ainda é uma coisa mais animal. Pois é, então a pergunta é, o que realmente queremos? O que realmente é importante para nós? Eu acho que é ser e não parecer. Sim. Aí, se a gente já tem esse caminho, aí a gente começa a criar essa transformação. Porque a gente é criado dentro do sistema capitalista, dentro do sistema materialista. Eu achei, por exemplo, para eu ser considerado uma pessoa de sucesso, eu me considerava, não é o que os outros falaram. Eu para ter sucesso, eu precisava ter carro, eu precisava ter casa, eu precisava ter isso, eu precisava ter aquilo. Desculpa, mas eu falava que eu queria ser rico. Eu queria ser muito rico. Eu vim de uma família muito humilde, né? Eu falava, gente, eu não quero ser pobre. E quando eu descobri que ser rico não tem nada a ver com bens materiais, é uma caminhada muito longa. E as riquezas materiais que você tem, agradecer e pôr em serviço da comunidade, né? Em serviço do outro. Mas é uma caminhada longa.